primeira página, está de regresso. De regresso para conhecermos os últimos acontecimentos no que diz respeito à criminalidade, à sinistralidade rodoviária, enfim. Vamos apresentar aqui o relatório da Polícia Nacional. Venâncio Vicente é o nosso convidado de todas as segundas-feiras para este balanço. Vai agora juntar-se a nós. Venâncio, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Luís. Afonso não por ordem da saudade, e sabe que por duas temporadas, edições, andamos a trabalhar com o Luís e acabei de fazer confusão. Não, eu estou mesmo feliz em vê-lo. E quando digo eu, é em nome da Polícia Nacional de Angola. Ver o Luís a apresentar, a moderar esse espaço, ver o Afonso a moderar esse espaço, para nós é um motivo de muita alegria. De grande alegria. E nós também estamos alegres por ter a polícia aqui todas as segundas, não é? Muito obrigado. Neste momento até importa já saudar calorosamente aos efetivos da Polícia Nacional de Angola e os telespectadores assíduos. Queria dizer que nunca mediram esforço para poder assistir a este programa quanto ao espaço do relatório de segurança pública semanal. Muito bem. Então, temos números assustadores ou não? Temos números que não tanto quanto assustadores, porque a Polícia Nacional tem estado a desenvolver inúmeras campanhas, a desenvolver inúmeras ações operativas de modos a reduzir o índice de criminalidade, de modos a impedir aqui crimes de várias índole sejam acometidas. Então, são números não tanto quanto assustadores, mas são números que levam-nos, inclusive, a nos prevenir de qualquer uma que seja a ilicitude. Entretanto, para hoje, nós vamos apresentar o relatório de segurança pública de 15 a 21 de abril. E vamos a isso, então? Pois, vale informar que durante este período foram detidos 821 cidadãos por cometimento de vários crimes, e também a Polícia Nacional esclareceu 756 crimes. Das várias ações operativas desencadeadas, a Polícia Nacional apreendeu 36 armas de fogo em várias províncias, e vamos destacar aqui a província de Luanda com 20 armas de fogo apreendidas, Huila, 4 armas de fogo apreendidas, Benguela, 5 armas de fogo apreendidas, e também foram apreendidas 15 viaturas, 41 motorizadas e 1.605.064 quilogramas de lhama. Um instante, Venâncio. Vejo aqui a marca vermelha para essas 3 províncias. A que se deve? Deve-se ao destaque. Foram 36 armas de fogo apreendidas, então destacamos as províncias com maior número de apreensões. Okay. Então, são essas 3. São essas 3. Luanda, Benguela e Huila. Mas qual é a razão de tanta arma na mão do cidadão civil? A razão de tanta arma do cidadão... Bom, aqui há vários fatores a se ter em conta. Sabe que também nós viemos de um contexto de conflito armado. Sabe-se também que existem seguranças, empresas de segurança que têm o controle. Aliás, a Polícia Nacional tem o controle das armas. Mas aqui vale informar que não dá para categoricamente aferir que existam tantas armas assim. Mas vamos a supor que por situação de qualquer um ato ilícito que o humilhante venha a cometer, não é? As armas vão circular em detrimento de um ato de vandalismo. Vamos a supor que um segurança, por exemplo, é detentora de uma arma, e esta pessoa vai dizer que a sua arma foi roubada, quando podia ser resultado de alguma combina com o humilhante. E existem circunstâncias em que a pessoa
prefere, esta pessoa que diz ter sido roubada a arma, prefere sofrer alguma represária, prefere pagar alguma consequência em detrimento daquela arma que teve caminhos... Teve negociados. Que terá sido negociados. Então, aqui, diretamente, não vamos fazer aqui um estudo concreto dos motivos aqui existam armas de um ou do outro lado, mas o certo é dizer que a Polícia Nacional tem estado a evitar esforços por via das ações operativas, de modos a ter o controle de todo um armamento e também tem estado a desenvolver inúmeras campanhas ligadas a apelos de modos aqui civis, aquelas pessoas que não estão autorizadas a manterem o armamento para, de forma pedagógica, de forma consciente, fazer a entrega. Obviamente que... Uma curiosidade, nós aqui não temos uma permissão para que o cidadão civil possa ter uma arma via legal, não existe. Não a arma existe. É com a polícia e com as forças armadas. Com as forças armadas e ponto. Não há uma legislação que autorize aqui um cidadão civil, seja ter porte transporte, seja tenha porte de arma. Pois. Então, tem esta medida, como estava a fazer menção, a Polícia Nacional trabalha com estágios, não é? Etapas, e a primeira etapa que é fulcral, que é a questão da prevenção, sempre. Prevenção. E as campanhas vão sendo desenvolvidas de modos a que o cidadão tenha consciência e haja de acordo com aquilo que são os princípios normativos. Mas chega um momento que a polícia terá de agir e vai agir e age em detrimento da coercividade. Dura lex sed lex, a lei é lei, a lei é dura, mas ela é lei e tem que se fazer cumprir. Tem que se fazer cumprir. Por falar em crimes, onde há crime e onde há polícia presente, há detidos, não é? Há sempre detidos. Há detidos. Durante esta semana, a Polícia Nacional foram detidos, queria dizer, presumíveis autores de diversos crimes. Vamos à quarta imagem, Regi. Quarta imagem. Crimes, muito obrigado. Então, foram detidos autores de diversos crimes, nomeadamente autores que cometeram crimes por roubos. Estamos a falar. Temos aqui o gráfico aqui a indicar. Sim. O gráfico a indicar. Foram 124 presumíveis autores detidos por roubos. 206 presumíveis autores por furtos, 131 presumíveis autores detidos por ofensas à integridade física graves e simples e 36 presumíveis autores detidos por agressão sexual. Também aqui é uma adenda, acrescentar a questão do homicídio, foram detidos 38. Isso prefaz um total de 535 presumíveis autores detidos por estes crimes. Esse dado só não consta do gráfico, se calhar foi um dado adicional. Foi um dado adicional. O normal não tem nada de especial. O normal é que se faria constar o dado, também por uma questão técnica de infografia, só por isso. Pois bem, aqui preocupa-me mais estes dois, porque onde há agressão sexual e onde há homicídio, estamos cada vez mais a provar que nós não somos contra a vida, infelizmente. Não é? Os autores desses crimes mostram prova de que são contra a vida. Há tanto caso de homicídio e, infelizmente, Venâncio, nos últimos dias estamos a ter relatos de pessoas desaparecidas e depois de alguns dias aparecem seus corpos já. O que é que se passa? O que é que se passa? Se passa que as pessoas perderam a beleza da vida. As pessoas, e aliás, vamos aqui linkar um leque de aspectos. Podíamos falar a questão do imediatismo.
E a Polícia Nacional continua a desenvolver essas campanhas e apelar e agir em detrimento a esses atos e aliás, também crimes hediondos. Nós estamos a olhar para uma sociedade em que as pessoas não compreendem que o carro que o outro tem é o carro dele e que seguramente... E sofreu para ele sofreu e aquilo que ele tem terá sido o resultado de um trabalho desenfreado. Você não pode querer, e as pessoas querem o efêmero aqui e o agora, eu quero aqui o agora. Nós queremos a casa do outro, o telefone do outro, e o que é muito mais caricato é o facto de que as pessoas não se apoderem só, não cuidem apoderar-se só daquilo que ele é, mas também faz questão de tirar a vida. Há uma pergunta que eu não deixaria de fazer. Tem que ver com a missão de reeducar as pessoas. Porque nós, infelizmente, grande parte da população angolana olha para o polícia ou a polícia como aquele que vem agir de forma dura. Mas esquecemos de um outro detalhe, que a polícia também trabalha na questão pedagógica. Aquelas ações que muitas esquadras até já desenvolveram nos bairros, de sensibilizar as pessoas, chamar a comunidade, o comandante, conversar diretamente com essas pessoas para apelar o bom senso, o bom comportamento. É preciso que a polícia trabalhe um pouco mais nisso. Não é? É uma pergunta muito interessante. E quando o Afonso dizia que a polícia também trabalha nessa questão pedagógica, essencialmente começa nessa questão pedagógica. Daqui a pouco vamos falar, por exemplo, da fiscalização de trânsito. E havemos de constatar que todo este trabalho, todo este acervo, não é? Este trabalho que a polícia vem fazendo do ponto de vista mesmo das apreensões, tem a gênese em primeira instância na questão da prevenção, de mensagens apelativas, da questão pedagógica. Por exemplo, nessa questão que nos coloca dos crimes sexuais, a Polícia Nacional, e se tivermos que olhar para o próximo slide, medidas preventivas, a Polícia Nacional está a desenvolver uma campanha, aliás, campanhas massivas, mas concretamente voltadas à questão dos crimes sexuais. Medidas preventivas têm que ver com o trânsito, não é? Fiscalização de trânsito. Não necessariamente, não. Estamos a falar mesmo do 4, a página 4.1. 4.1, sim. Normalmente nós olhamos uma coisa, Afonso, é apresentar aqui os detidos presumíveis autores de diversos crimes e os crimes, eles foram autores, os crimes já aconteceram. Mas vale a pena continuar a olhar só por os números? Os resultados. Os resultados não. Temos que olhar inicialmente para as ações. O que é que se está a fazer? O que é que a Polícia Nacional está a fazer de modos a diminuir? E a sociedade? E a sociedade? Porque, Venâncio, eu aqui questionava a atitude das pessoas. Infelizmente, quando esses números chegam aqui, é porque já tudo aconteceu. A polícia apenas tem um relatório e os autores vão ser encaminhados para os tribunais, a PGR, depois aos tribunais. Mas aqui temos a sociedade que olha para isso como o normal. É mais um caso, partilhamos nas redes sociais, depois de 3 dias tudo passa. Mas se houver um ato de, por exemplo, um agente da Polícia Nacional ter agido contra um cidadão, a onda de protesto é de tamanha... Não se compreende. O que é que se passa? As pessoas não se importam com isso. É triste quando as pessoas exigem tanto dos outros e não exigem de si. É um trabalho muito desafiador que a Polícia Nacional tem estado a desenvolver. Às vezes tem de assumir papéis de vilões em alguns casos. Em alguns casos. Por exemplo, eu estava a falar da campanha que se está a desenvolver, voltada à questão dos crimes sexuais, e dentro desta campanha, e hoje, concretamente na questão de medidas preventivas, para não tornarmos também muito genéricos, hoje queríamos nos cingir, e muito feliz também pela pergunta que nos coloca, nos cingir concretamente essa questão da agressão sexual, dos crimes sexuais. O que é que está a acontecer? Um dos elementos que a Polícia Nacional pôde elencar é a questão da falta de comunicação. E quando falava da questão da sociedade, e aqui vamos, digamos, acusar, vamos diretamente falar para os pais. Não há conversa. Os responsáveis de família. Os responsáveis de família. Olha, nós quando mais novos, havia uma regra em casa. Na hora de jantar, pronto, era algo meio
difícil de perceber. Não pode falar com a comida na boca, mas nós tínhamos de manter a conversa, porque era a única oportunidade que tínhamos para juntar todos os membros da família. Hoje parece que o pai janta na hora que quiser, o filho vem jantar depois da festa, a mãe come antes de terminar de cozinhar e todo mundo vai dormir, ninguém falou com ninguém. Ninguém fala por outro. E a Polícia Nacional, então, chama a atenção aqui esta necessidade de estabelecer essa comunicação. A menina veio com uma roupa nova. Se esta roupa... Às vezes é menor de idade. Mas às vezes é menor de idade. Com smartphone de alta... Da última geração. Da última geração. A Polícia Nacional, dentro do contexto da sua campanha, apela aos pais. A roupa que os pais vão comprar para os filhos é de pequeno que se torce o pepino. Se nós começamos, se os pais começam já, em primeira instância, comprar as chamadas Tuna Baby para os meninos. Aquelas roupas horríveis. As roupas horríveis, as roupas tão curtas. Você está a dizer, amanhã, hoje, ela é uma criança. Inocente, uma menina, mas vai inocente. crescer. Da adolescência, não vai querer uma outra roupa que cobre todo o pudor, cobre tanto o seu corpo. Não, vai continuar a querer roupas curtas. Mas o que é que essas roupas curtas, portanto, têm a ver com os crimes sexuais, com a questão do abuso sexual? A atiça é um estímulo. É um estímulo. E aqui em nossa cábula, enquanto Polícia Nacional de Angola, nós sublinhamos uma nota que achamos ser importante. A sociedade está a andar nua. Pois, olha, ontem, nas andanças, eu dizia... Deparei-me com um cidadão, uma pessoa desconhecida por acaso, numa conversa curta que tivemos, eu disse a ele: se nós tivermos a oportunidade de viver mais 50 anos, daqui a 50 anos nós teremos pessoas a andarem despidas e todos olharemos para isso como normal. Porque estamos a evoluir para isso. As pessoas vestem-se tão mal, os rapazes colocam calções curtíssimos, as raparigas idem, enfim... E tudo isso, Afonso, vai estimular, dá esta abertura. Vamos continuar a falar dessa questão dos crimes sexuais. O que se tem a dizer, como poder compreender uma jovem adolescente ou não, que por ocasião algum contacto que vai estabelecer com um jovem pela internet, marcam um encontro e já logo está a sair. Já logo tem umas noites fora de casa, sem questionamento nenhum, sem reflexões nenhuma, sem inclusive estabelecer um contacto com o pessoal de casa, informar que efetivamente está a sair, que não conhece a pessoa. Então, se olharmos para a primeira pergunta, aliás, a pergunta que nos coloca no começo, pessoas desaparecidas, em parte, é isso. As pessoas não querem ficar num lugar, as pessoas parece que não querem nem sequer passar vento, as pessoas vão girando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e esses atos vão acontecer. Mas ainda assim, a Polícia Nacional continua a insistir. Você, pai, tome cuidado e preste atenção a quem vai cuidar, por exemplo, do seu filho, com quem seu filho anda, com quem conversa, onde ele vai. Isso é muito importante, de modos a prevenirmos esses crimes sexuais, esta questão da violência sexual. Infelizmente os números continuam, ainda existem, mas fica aqui o apelo, não é? Mas atenção, temos também de pensar no seguinte: o facto de uma jovem, uma mulher, uma criança vestir-se mal, na perspectiva de quem acha que aquilo é indecente, não deve ser razão para o cometimento de crime, okay? Porque ela não tem culpa nisso. Provavelmente a sua educação é que lhe corrompeu e veste-se assim, ela acha normal, ou ele acha normal. Então você que tem consciência, não faça isso. Vamos à fiscalização do trânsito? Temos a fiscalização do trânsito, sim. Durante o período em causa foram apreendidos 173, foram apreendidas 173 viaturas, 558 motociclos, 955 cartas de condução, 794 verbetes, 1037 livretes,
e 626 títulos de registro de propriedade. Aqui os números em vermelho significa que houve... É um acréscimo, portanto, essa questão da apreensão é um número, portanto, mas não é só a questão de números. Se a Polícia Nacional vai mostrar esta cifra numérica de apreensões, quer dizer que há um desacato muito grande por parte também dos cidadãos, que é importante olhar. Porque tantas cartas apreendidas? Porque seguramente o cidadão, o automobilista, está a agir averso àquilo que são as normas. É preciso prestar atenção nisso. A semana passada falámos que existem pessoas que não se importam e até xingam com a gente regulador. Sim. O dia seguinte, amanhã eu tiro a minha carta. Pode multar. E ele, com toda a arrogância possível, pode multar. Porque olha para o polícia, olha, talvez seja um morto de fome, eu tenho muito mais dinheiro do que você, eu vou humilhar você. Não se esqueça que polícia é o baluarte, é aquilo que garante, autoridade. É autoridade. E existem coisas, portanto, o poder é para ser exercido e a autoridade é para ser imposta. É revestida desta autoridade. Então, quem tem autoridade, você deve merecer o respeito, respeitar o polícia. Então, esses números vão refletir e podem levar-nos ainda que de forma muito superficial e não, ainda que de forma hipotética, levar-nos aqui a refletir de que o cidadão continua a desacatar. Que tal um dia, mesmo que por ocasião as muitas campanhas preventivas que a polícia tem estado a desenvolver, mesmo através das operações que a polícia tem estado a desenvolver, mas seria de muita alegria para nós dizer que um dia foram apreendidas sem cartas. Ou dizer que nenhuma foi apreendida, mas seria bom. Nós gostamos muito de comparar. Noutros países isso não acontece. Sabe por quê? Porque as pessoas de lá são educadas. São educadas. Nós, às vezes, não. Vamos lá fora, somos bons cidadãos, exemplares, cumprimos com tudo. Quando chegamos aqui, a anarquia total, infelizmente. Afonso, vê esta questão dos motociclos. Esses nossos amigos... Olha, algumas vezes, você sabe que existem motoqueiros, se tivéssemos que dizer aqui, dentro do contexto da nossa realidade, existem motoqueiros que não vão ter nada dos pontos. Não, mas eu quero pagar. Para chegar a esse local. Eu quero pagar, eu vou dar 2.000 quase, eu vou dar 3.000. Não quero, você não estou a perceber. O senhor não quer fazer negócio. E quando você vai perguntar ao outro colega, ele até faz questão de indicar um outro que tem um capacete, o outro que tem a documentação toda organizada, e você consegue aferir que não é que ele não saiba. Aliás, às vezes também nem sinais conhece. Não conhece os sinais, não está documentado, não está habilitado. E é um perigo desenfreado. Então ele quer ser, sim, um motoqueiro, um candungueiro dos bairros. Clandestino. Então, isso... O que acaba de dizer, Venâncio, acontece connosco todos os dias. Foi no sábado. No Kazenga, eu precisava sair de um ponto e a única solução era encontrar uma motorizada que me levasse o mais rápido possível para o local onde pretendia ir. E o jovem simplesmente disse, não, eu ali não vou. Não, você tem inimigo lá? Não, não tenho, mas não vou. Por quê? Não, Cota, não vou. E depois acabei descobrindo que é o que o Venâncio acaba de dizer. Não tinha o capacete, não tem documentação. Enfim. Temos de falar um dia desses aos nossos amigos. Mas, a fim e a cabo, no final de todas essas apreensões, de todas essas ações que a polícia vai desenvolver, sabe o que é que depois o cidadão vai dizer? Eu não gosto de polícia. É sempre assim. O polícia é por isso que eu disse, às vezes o polícia acaba sendo o vilão. Eu não gosto de polícia, acaba sendo o vilão. Quando só está a fazer cumprir a lei. Só está a fazer cumprir a lei. E quem faz cumprir a lei está exatamente a prevenir a vida. Está. Vamos então, os que cometem levam multas. Então, vamos olhar para as multas. Foram aplicadas outras. Foram aplicadas outras multas diversas. É só ver aí o próximo... O próximo slide, o sexto slide. Acho que já passamos, Reginaldo, já passamos isso. Podíamos avançar porque... Sim, vamos já, temos aqui, ok. Aqui as multas. Foram aplicadas 3.116 multas avaliadas em 10.751.797
Kwanzas. Que paguem, não é? Esse dinheiro precisa ir para os cofres do Estado. O governo precisa disso. E a polícia também. E a polícia também a agir. Prontos. Aqui, depois vamos olhar para as províncias que registaram maior número de acidentes. Vamos aos acidentes. A sétima imagem mostra aqui o gráfico de acidentes. Era importante, sim. Vamos já ter isso. Onde temos várias províncias. É o sétimo slide, ok? É o sétimo slide. Nós vamos na verdade, províncias que registaram maior número de acidentes. Aqui era importante, dentro do gráfico, fazer aqui, explicar alguns elementos, então daí a necessidade mesmo de ter que visualizar ou melhor apresentar. Infelizmente, essa questão da sinistralidade continua a ser a segunda maior causa de morte em Angola e a primeira deficiência continua patente. Nós conhecemos o mal, mas não queremos vencer o mal. As pessoas não se esquecem daquele. Eu continuo a dizer, quando mais novo, continuávamos a dizer, são slogans, são máximas que nós andamos a crescer com ele. Prevenir é melhor do que remediar. Remediar. Mas sempre, prevenir é melhor do que remediar. Mas a pessoa não quer prevenir. Ele é tão efêmero, é tão energético, ele vai por uma corrida desenfreada, ele não, é o candungueiro que na realidade faz o seu trajeto Luanda-Malange, Luanda-Uambo, qualquer que seja o ponto do país, ele não quer se importar com a questão do seu descanso. Por exemplo, quantas rodas for dando, quanta trajetória, quantas vezes puder selar, para ele na realidade uma satisfação. Então, consegue-se ver que, infelizmente, há uma despreocupação muito grande por parte do cidadão por ocasião a este assunto. Eu não coloquei na minha câmara. Vamos fazer o seguinte, eu lhe ajudo, tem aqui os números. Pois, costuma-se a dizer que programas ao vivo têm dessas, e eu agradeço. É inevitável. Eu agradeço imenso. Nós podemos aferir províncias que registaram maior número de acidentes. Para Luanda foram... Pois, aqui temos então, aí agora pronto, finalmente. E a polícia costuma devolver mesmo. Costuma devolver mesmo. Demorou, mas chegou. Muito obrigado. Luanda. Províncias que registraram o maior número de acidentes. Luanda, 59 acidentes durante a semana. Vamos saltar. Porque este é o dado anterior. É o dado anterior. Houve uma redução. Houve uma redução. Mortos, 26 mortos para Luanda. E feridos, 60. É uma cifra muito grande, porque às vezes também tendemos a olhar para mortos. Sim. Só morreram X, mas não conseguimos às vezes aferir porque não fomos dar um salto ao hospital. Se tivéssemos que dar um salto ao hospital, veríamos que aí nos feridos... às vezes esses feridos... A semana passada ferido, a semana a seguir já morreu. Sim, porque há aqui um dado importante e temos que, de facto, rever isso. Quando nós temos acidentes, pessoas feridas, essas pessoas feridas vão para os hospitais, às vezes até se recuperam. Certo. Passam 2, 3, 4 semanas, um mês, um ano, mas algum tempo depois a situação agrava e acaba por morrer. Então, às vezes, os dados estatísticos são os do momento. Os do momento. Então, são situações, sim, preocupantes. Sim. Porque nós estamos a dizer dados do momento. Naquele momento, e a Polícia Nacional está um tanto quanto organizada, a comunicação é organizada, os números falam por si e não se deixa passar nada. Mas não há esse segmento e também não é da alçada da Polícia Nacional de Angola. Há um outro órgão, uma outra área, um outro ministério que faz questão de dar o segmento portanto, do último, do final, não é? Para Benguela, 25 acidentes, 4 mortos 47. e 47 feridos. Uambo, 17 acidentes, nenhum morto, felizmente. 14 feridos. Willa, 27
acidentes, 27. Da semana anterior. A semana passada também 27, 6 mortos e 24 feridos. Claro que se fosse aqui o Luís, dentro do sentido comparativo, ele está aqui há 2, 3 semanas a acompanhar o Willa. Antes olhava-se para 4 mortos e depois, sim, semana passada, 2 mortos. Agora, 6 mortos. Há aqui uma subida de 2 por semana. 2 dígitos por semana, lembra-se muito bem. E enquanto os feridos foram 24 feridos. Portanto, esta é o gráfico voltado às províncias que registraram o maior número de acidentes. Pois bem, vamos à próxima. Vamos olhar agora para o oitavo slide, onde temos a natureza dos acidentes de acidentes. Não é? A natureza dos acidentes de aviação e suas consequências. Nós sempre temos estado aqui a olhar para esta realidade, que é a questão dos atropelamentos. E continua a liderar. Continua. 94 atropelamentos ao longo da semana. Mas podemos aqui hoje comparar a questão dos atropelamentos aos choques entre automóveis e velocípedes. Quer dizer que houveram muitos embates entre os automóveis e velocípedes, queria dizer, e os atropelamentos também. Se tivermos que olhar para as consequências, terá reduzido um tanto quanto a questão da morte, aparentemente. Sim. A questão de mortes, há uma ligeira redução se comparado com a semana passada, porque é menos 7 casos. É menos 7 casos. Mas vamos olhar aqui para a questão dos feridos. Por exemplo, 78 feridos pelo atropelamento. Já é aquela questão que nós falamos anteriormente. Exato. Ferido naquele momento. Mas portanto, a gravidade deste ferimento. Não se sabe. Não se sabe. Depois dali... A questão existem ferimentos que geram, que despoleta a invalidez. Sim, por exemplo. Sim. Então são famílias. Alguns adquirem traumas que depois de algum tempo... Então são problemas. E agora vamos olhar isso semanalmente. É um caso... Precisamos repensar um pouco. Sobretudo, os peões têm de ter responsabilidade nesta. É mesmo, sobretudo, os peões, mas nesse, sobretudo, é melhor incluirmos também os automobilistas. Os automobilistas também, que não respeitam os sinais de trânsito, não respeitam as passadeiras. Olha, Venâncio, se um dia tiver alguns minutos, para uns 5 minutos nessa paragem do BFA, vai ver o que acontece. É um caso sério. É um caso sério. Mas será que a sociedade está a ficar louca? Será que as pessoas estão a perder o sentido da vida? As pessoas não estão a compreender o que é isso? Existem coisas que não se delegam. Delegam-se responsabilidades. Delegam-se missões, mas não se delegam responsabilidades. E nesse tempo, você é responsável. Você é o utente da viatura ao sair da casa. Você é responsável por tudo quanto acontecer. Responsável também pela e essa viatura não tem vida. Quem dá vida à viatura é o condutor. Temos então a evolução dos acidentes de viação. A evolução. Este quadro, eu gosto muito de apresentar este quadro. A Polícia Nacional interessa-se muito com este quadro, porque deste quadro, estudiosos e investigadores conseguem fazer grandes pesquisas, desenvolver artigos fortes para a nossa realidade e mensurar e balançar como é que nós estamos. Certo. E esta é a evolução. Conseguiu-se, o março já passou, os números continuam lá, de forma ficta, nessa escala de 0 a 1000. São 918 acidentes no mês de março. Agora vamos olhar para a evolução, primeira semana de abril, 281 acidentes. Segunda semana de abril, 274 acidentes. Terceira semana de abril, que é este o balanço que nós estamos a apresentar, da terceira semana de abril, 249 acidentes. Já estamos acima de 600. Já estamos acima, olha... 700. Olha, prontos. E vamos ver se depois supera, iguala, aproxima, mas só o facto de se dizer estar acima, já começa a ser acima de 600, 700, já é alarmante. Já é alarmante. Aqui nós estamos simplesmente a falar, olha, eu aqui estou a falar dos acidentes. Cometi aqui um erro, porque aqui a reflexão são simplesmente os acidentes. Sim, mas aqui temos as mortes, aí temos os acidentes. São mesmo os acidentes. Sim, aqui temos as mortes. Para a primeira semana, aliás, o mês anterior, 173 mortes. A primeira semana de abril, 71 mortos. A segunda, 64, 64. Aritmeticamente, já supera.
já supera. Não é um bom sinal. Não é. É alarmante. Definitivamente não é. Se olharmos para os feridos, o mês de março foram 973 feridos, e aqui tivermos que olhar para a primeira, segunda, terceira semana, 340, primeira semana, segunda semana, 285 e a terceira semana, 30. Portanto, essa oscilação, esta volumetria... Última são 300 também. Aqui Aqui 300, já estamos pronto. próximo deste número. Já Quer dizer que estamos até próximos, o próximo balanço já teremos... Prontos. São números. Eu vejo o seu arrepio. Eu consigo sentir o seu arrepio. São vidas a serem dizimadas. Não é? Nós vamos continuar assim? Nós temos que agir. E essa ação que deve ser desenvolvida não é essencialmente só pela Polícia Nacional de Angola. Às vezes olhamos para a polícia não está a fazer nada, a polícia não está a fazer nada, humilhamos, o cidadão quer pegar inclusive na farda. Uma autêntica falta de Uma respeito. autêntica falta de respeito à polícia, vocês não estão a fazer nada. Um desrespeito muito grande, não. A polícia está a desenvolver o seu papel. Mas você, caro cidadão, você é chamado a agir 2 vezes mais. Cooperar. Coopere com a polícia. Cumpra sinais. Nós estamos numa era da inversão dos valores. Nós estamos a chamar, a sociedade está a chamar doce ao amargo. E amargo aquilo que é doce. Então, mudaram os sinais. E quando a sociedade muda os sinais, os resultados são esses. Os resultados são alarmantes. Estamos a decair. Estamos a decair. A humanidade, nós, os cristãos, religiosos, enfim, acreditam muito no fim do mundo. Sabe? Esse planeta não vai explodir. Você está a acabar com a humanidade. Quer dizer que o fim do mundo está a ser provocado por ti e mim. Vamos mudar. Temos também a situação das nossas fronteiras. As nossas fronteiras. Que nos preocupam, não é? Preocupa-nos também aqui a proteção das fronteiras terrestres e marítimas. Ao longo da semana foram detidos 2.301 congolenses democratas acompanhados de 92 crianças. Olha, Afonso, eles não vêm sozinhos. Não. Eles são estrategas. São estrategas. Mas são estrategas, porque e dentro dessas estratégias, às vezes, é olhar para quem está a cuidar da proteção e olhar com certo dó. Olha, não, coitadinho, coitadinho. E você colocam as crianças nessa condição de vítima. É mola. Os cubanos chamam isso de mola. É o tal veículo para facilitar o processo. Mas ainda assim a polícia, através da polícia de guarda fronteira, os vários postos, comandos que existem fronteiriços, tem estado a desenvolver inúmeras campanhas, ainda que surja alguma troca, alguma proposta. Existem aqueles polícias que não se compram e não se vendem. Porque isso aqui é o sentido de patriotismo. Porque receber 200, 300 dólares para facilitar a entrada de um estrangeiro ilegal, nada de xenofobia, atenção. Esse cidadão que vem para aqui vai ocupar o lugar que o seu irmão ocuparia. Nada de xenofobia, atenção, que não seja mal interpretado. Afonso, você está a falar da ilegalidade. Então, se fala da ilegalidade, não tem nada de xenofobia. Não tem nada de xenofobia. Não tem nada. São ilegais e depois... por sei lá qual recurso, conseguem a nossa documentação e estão aqui, enfim. Mas por que essa questão preocupa e quando o cidadão e quando o angolano dá esta abertura ilegal, despoleta uma preocupação? Por quê? Porque o Estado não consegue controlar. Não consegue. Sabe aquela coisa de que a comida não chega? Mas como não está a chegar? Mas eu trouxe o mantimento, eu acautelei, eu construí escolas. Atendendo a população que eu tenho... Portanto, é exatamente isso. Então é importante a polícia, toda a evasão, se o território nacional for invadido por pessoas, eu chamo isso, nós consideramos isso como uma evasão por conta da ilicitude. Sim. Vai despoletar uma certa instabilidade econômica, socioeconômica no país. Então, e quem sabe futuramente política, não é? Agora temos essas redes de rebeldes. Vão entrando também. Então, este asseguramento que a Polícia Nacional, por via das fronteiras, vai desenvolver é patente, é notório e deve ser, e costuma, tem sido uma constante. Foram também detidos 9 namibianos, 10 zambianos,
1.130 cidadãos nacionais. Olha a conivência. Esses são os coniventes. Olha a conivência. Que facilitam Nacionais a entrar. acompanhados de 147 crianças. Aqui um total de detenções, 3.451 cidadãos. Está a ver. E até angolanos metem-se nisso. É preciso que se use um pouco a razão. Vamos à próxima. A 11ª imagem tem outros dados. Mesmo no contexto das operações fronteiriças, a Polícia Nacional, no âmbito das micro-operações realizadas, foi possível apreender um total de 4.785 litros de combustíveis. Afonso, há uma redução significativa. Certo, sim. A semana passada foram 24 mil. Menos 20. Para nós ainda significa, não pressupõe um descontrole da situação, mas pelo contrário, tende a pressupor dizer que as nossas mensagens apelativas, as medidas profiláticas, preventivas que a polícia vai desenvolver, estão a ser acatadas. Estão a resultar. Porque para nós, se o cidadão seguir um outro caminho, deixar de agir em conformidade àquilo que fere os princípios normativos, para a Polícia Nacional é um ganho. Foram apreendidos na província de Zaire, 1.170 litros de gasóleo. E outros 1.930 de gasolina. Exatamente, 1.930 de gasolina. A província de Mochico, 920 litros de gasóleo e 140 litros de gasolina. A província de Cubango, 200 litros de gasóleo e 200 litros de gasolina. Ueja, petróleo iluminante, queria dizer, 25 litros. E Cabinda, 200 litros de gasolina. Isso vai prefazer, se tivermos que, do ponto de vista aritmético, totalizar a quantidade de gasóleo e gasolina, então gasóleo, gasolina e o petróleo iluminante é que prefere este universo de 4.785 litros de combustíveis apreendidos. Muito bem. Então, vamos olhar para as informações policiais, o 12º slide. As informações policiais foram produzidas 2.121 informações operativas que culminaram em 294 buscas dirigidas e 212 micro-operações que resultaram na detenção de 587 cidadãos. Está a ver. São ações desenvolvidas pela Polícia Nacional. Quando a cabeça não regula, o corpo é que paga. O corpo vai pagar. E foram julgados alguns. Vamos olhar para o quadro de julgamentos. A direção as ações operativas desenvolvidas através dos operativos, dos efetivos, queria dizer, dos ilícitos, as forças de ilícitos penais, foram realizados durante a semana 18 julgamentos em processos sumários, resultado da abertura de 202 processos investigativos. Deve despletar sempre o resultado. Costuma-se a dizer que lugar do criminoso é na cadeia. É na cadeia. Não espera ser reeducado na cadeia. Não esperam oportunidade. Alguns talvez não sabem mais o que fazer, então entendem que a melhor coisa é continuar a cometer para ir descansar na cadeia. Alguém outro dia disse que se não tens motivos para sorrir, não tens motivos aos outros para chorar. Todas as vezes que você comete o crime, sua mãe chora. Todas as vezes que você comete o crime, seu vizinho chora. Todas as vezes que você comete o crime, a sociedade também chora. A Polícia Nacional quer alertar você. Tem que mudar de comportamento. Você já é crescido. Você tem um corpo para trabalhar. Você tem que trabalhar. Porque bom é viver hoje, porque o ontem já foi e o amanhã poderá não mais chegar. Luís Afonso. Que tal, Luís Afonso? Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Nós estamos aqui, segunda-feira, novamente teremos este nosso momento habitual. Certo. Bom, eu honestamente espero que na próxima segunda venhamos ter menos casos, ok?
Porque os números são números, é o que o Venâncio disse, já aconteceu. Agora, essa mensagem do Venâncio, da prevenção, é que nós devemos aplicar nesses 7 dias, para que na próxima segunda-feira olhemos para o relatório e digamos, olha, felizmente conseguimos cumprir com a mensagem e não produzimos tanto relatório assim, não demos tanto trabalho. Porque se a polícia tiver menos trabalho em deter este e aquele, poderá garantir a segurança nas comunidades. Aqueles efetivos que têm que andar atrás do marginal deviam estar no bairro a garantir a segurança para que não aconteça nada de errado. Mas, infelizmente, nós também não cooperamos às vezes. Venâncio, gratos, até a próxima. Muito obrigado. Estimado telespectador, o intervalo é breve. Depois disto, teremos a nossa habitual conversa às segundas, o nosso debate aqui na Palanca TV. Até já.